O mercado tá ruim? Trocar uma ideia contigo para ver se realmente tá ruim ou não. A gente tem um grupo na comunidade da PMG e aí, sabe aquele momento que você vai tomar um cafezinho, a hora que você volta tem mais de 700 mensagens? E aí me chamou a atenção, deixa eu dar uma lida, né, para entender o que tá rolando. E aí, eu passando um olho por cima, aí eu vi uma pessoa reclamando. Aliás, ele já vinha reclamando no grupo, né? Que, putz, é muita certificação, é muito curso que tem que fazer, é muito aprendizado e as empresas não dão valor, as empresas não querem saber da gente, o RH complica, não sabe avaliar o profissional. Gente, eu ouço isso há algumas décadas, né? Isso não é de hoje. E a grande questão é que, apesar da gente estar sempre ouvindo isso, a gente não tem uma solução, parece, né? E eu vou te falar o que eu acho nesse vídeo aqui. Pode ter certeza, eu não vou falar que é falta de certificação, não. Mas antes de contar o que eu acho, contar uma história para você. Tem aí quase em torno de 25 anos, na época tinha uma revista chamada Você S.A. E aí me chamou a atenção uma matéria que dizia o seguinte, eu não sei exatamente os números, mas eu vou aqui me aproximar porque eu não me recordo. Mas parece que é o seguinte, 100 pessoas foram mandadas embora e aí a Você S.A. foi entrevistar tanto as empresas quanto os profissionais. E olha que interessante, os profissionais tinham certeza que eles tinham sido mandados embora por conta de falta de hard skill. E apenas 20% dos profissionais tinham certeza que tinham sido mandados embora por falta de soft skills. Fizeram a entrevista com a empresa, pegaram os mesmos profissionais que foram dispensados e fizeram a mesma pergunta. E olha, pasmem, a empresa dispensou os profissionais, 80% foi por conta de soft skills e somente 20% de hard skill. Então muitas vezes o profissional acha que ele precisa se capacitar muito, fazer treinamento, idioma, certificação. Gente, não é. E no meio disso tudo, né, da discussão, eu lembrei dessa informação. E aí eu comecei a analisar ponto a ponto exatamente o que esse profissional estava comentando. Ele culpou governo, ele culpou os empregadores, culpou os institutos que vendem certificação, culpou um monte de coisa, tá? Até sindicato. E aí, lendo direito ali, entendendo como que ele estava escrevendo, como que ele pensava, eu cheguei à conclusão que, aliás, é um problema de extremamente, assim, muitos funcionários, muitos profissionais têm esse mesmo problema, que é a questão de soft skills. Eu vejo muito profissional adquirindo certificação, fazendo curso adoidado, e esquece dos soft skills. Eu sei que é um troço complicado aqui, porque eu não sou especialista nisso, sou especialista em gestão de TI, mas infelizmente nas minhas andanças em consultoria, minhas andanças dentro de empresa, eu percebo que isso é muito sério. Então são profissionais que não sabem se comunicar, são profissionais que não sabem negociar, que não sabem receber feedback, profissionais que não sabem responder um chamado, fazer um bom atendimento. Enfim, não adianta nada ter certificação, não adianta nada estudar pra caramba, fazer faculdade, se capacitar, fica o dia inteiro em sala de aula, não adianta. Se você não tiver soft skill, você não vai se manter na empresa. Eu tô careca de ver isso nas empresas. Então, quando a gente fala que uma certificação é importante para entrar no mercado, eu vou te falar o seguinte, a certificação vai te colocar na porta da empresa, mas o que vai te fazer sentar na cadeira é soft skill, se manter na cadeira, não é certificação. Podia simplesmente falar assim para você, vai obter certificação, vai estudar mais, mas não é. Eu, como gestor também, como já fui também gestor dentro de empresa, contratando profissionais, pode ter certeza que é muito melhor a gente manter uma equipe coesa, uma equipe que sabe se comunicar, que sabe se fazer a colaboração ali, evitar trabalhar em silos. Então não adianta a gente montar um processo lindo, não adianta a gente ter profissional com IT Master, Managed Professional, com certificação de ABA 4, não vai funcionar se o cara não tiver soft skills. O que é soft skills? Para mim, você sabe o que é soft skills? Não é aquilo que, para mim, tá? Não é aquilo que o pessoal sempre fala, comunicação, liderança. Gente, é coisa mais sutil, que inclusive está na ITIL. É muito sutil. É saber responder um cliente com educação, com empatia, a saber responder como a linguagem de negócio, não linguagem técnica.
né? Muitos profissionais sabem muito tecnicamente, mas não falam a linguagem do negócio. O negócio não está querendo saber de questões técnicas, quer saber o quê? De resultado. Então profissionais acabam se enfiando em termos, jargões, de repente até para impressionar os clientes. Não é assim que funciona. Sabe, a gente fala de técnicas maravilhosas na arte, como por exemplo o Swarm, né? Swarm é bom pra caramba, né? Onde junta todo mundo para tentar resolver um grande problema, mas se a pessoa não sabe comunicar, não sabe ouvir, não consegue se expressar, principalmente ouvir, né? Um profissional que sabe muito, quer sempre estar ali falando, né, para mostrar que sabe. Galera, não é bem por aí, né? Você tem que realmente colaborar, não ficar tentando impor suas opiniões. Está apresentando um vídeo de coach. Não, não é. É porque é uma judiação. Eu vejo um monte de gente gastando dinheiro pra caramba com certificação. Aliás, muita certificação também não é legal. Se você tem uma área, tem um mercado, vai focar naquilo que você sabe. Para de ficar fazendo um monte de certificação, né? Vai estudar idioma. Mas idioma não é soft skills. Eu tenho minhas dúvidas. Eu não estou falando de hard skills, de ter lá um estudo gramatical, uma escrita impecável, não. É conhecer os termos, é saber falar os termos ali mais tradicionais da área de tecnologia, entendeu? Até para que um profissional entenda do outro lado, que já conheça. De repente responder o e-mail de um fornecedor, isso pode acabar com tudo. Você está vendo que dentro da própria ITIL, ela fala dos 4 tripés, né? Os 4 tripés, né? Processo, pessoas, produto e parceiros. E o que é pessoas? Então, muitas vezes, o pessoal fala, para esse tripé aqui, o profissional tem que ter certificação. Não, ele tem que ter outras habilidades que não estão dentro da ITIL. Então, a próxima vez que você vê alguém reclamando, alguém falando que o mercado está ruim, tenta ver se não é soft skills. E se você é uma pessoa que está procurando emprego, tem um monte de certificação, e aí fala assim, poxa, o mercado paga pouco, 1.800, R$2.000. Será mesmo que o mercado está tão ruim? Eu ouço isso há tantos anos, cara, tantos anos. Eu não tenho certeza se isso é real. Por quê? O que a gente costuma ouvir? Pô, o mercado de tecnologia é futuro, mas realmente a gente vê umas vagas aí, desculpa o termo, umas vagas bosta, pedindo um monte de coisa, pagando 2.000, 2.500 ou nem isso. Então, é complicado. O que o profissional tem que fazer? Avaliar se realmente o problema dele é hard skill ou soft skill. E venhamos e convenhamos, né? É muito mais fácil culpar o RH, que não sabe contratar. É muito mais fácil culpar o mercado em si, culpar o governo, culpar tudo, do que olhar para o próprio umbigo. Muitos profissionais, olha, é a grande maioria que reclama, que fala que o mercado está ruim, são realmente profissionais que não têm soft skills. Então são profissionais até infelizmente, com uma certa idade, trabalhando como técnico e reclamando do mercado. E aí você até olha lá no LinkedIn, tem até bastante certificação, bastante conhecimento técnico. E aí pela conversa no WhatsApp, você já consegue imaginar qual que é o nível dele de proficiência de soft skills. É bem complicado. Eu espero que você não seja esse profissional que reclama. E se for, faça uma autoanálise. Peça para alguém de confiança, né, conversar contigo. Procure um coaching, procure um psicólogo, sei lá, procure alguma coisa para tentar parar de reclamar, porque eu vou te falar, esse mercado é maravilhoso. Esse mercado ele sempre teve aquecido, não interessa se a gente está falando de 1999, de 2000, de 2010, 2020. O mercado está aquecido. Aí eu andando na rua, adivinha quem eu vejo? As minhas filhas indo para a escola. E sabe qual que é outro problema também? Muitas vezes, se não a maioria também dos profissionais que tem problema de soft skills, ou não reconhece, ou não vê, não identifica que tem algum tipo de problema de soft skills, ele sempre vai mostrar, vai falar, vai tentar comprovar que o problema é do mercado, é do hard skills. Então, eu sei que é complicado, não é fácil. Muitas vezes o profissional que tem problema de, por exemplo, comunicação, de liderança, colaboração, de ouvir, ele não identifica isso, né, infelizmente. Então, espero que você não seja uma pessoa dessa, mas se você for,
eu recomendo procurar uma ajuda profissional. Eu posso garantir que todo esse conhecimento técnico que você tem, se você for procurar uma ajuda, você vai ser um excelente técnico. E aí você vai entrar num grupo de pessoas que eu mesmo vejo que são pessoas que são bem-sucedidas, que ganham dinheiro, que vão obter uma certificação para ganhar mais ou até para comprovar o que sabe, tá? Não só para aprender. Por que eu digo não só para aprender? Porque muitas pessoas procuram certificação para aprender. O correto seria para comprovar o que já sabe. Mas aí é outra questão, é outro vídeo. Aliás, já tem um vídeo no canal falando sobre isso, que é um exemplo de como isso realmente é fato. Muitas vezes esses profissionais participam de dezenas de entrevistas, procurando outra oportunidade, várias entrevistas, e nunca passam da primeira fase. Sabe por quê? Porque o RH tem essa sensibilidade, coisa que infelizmente muitas vezes nós profissionais que estamos aí focados no campo das exatas, a gente não tem essa sensibilidade. Então, o RH, sim, é um baita de um termômetro. Então, para de falar mal que o RH não sabe contratar, que não sabe ler currículo. Sim, muitas vezes sim, né? E não é o papel delas, não, tá? Das pessoas do RH. É o nosso papel saber explicar. Então, muitas vezes o profissional fala, pô, fizeram uma pergunta que não tinha nada a ver. E você, profissional, por acaso você se deu o trabalho de ensinar o RH? Falou, esse termo não existe, não faz muito sentido, o correto é isso. Não, o profissional fica emburrecido, fala que o RH não sabe de nada, perde uma grande oportunidade de aprender com o RH ou até entrar dentro da empresa. Então, veja se você é profissional que participa de dezenas de entrevistas e não é chamado para a segunda fase. Se você for, anteninha sobe, porque se você chegou até a porta do RH, significa que o teu currículo é bom. Se você não passou adiante, pode ser que seu problema seja soft skills. E eu vou repetir essa frase que eu gosto muito. Currículo, certificado, vai te colocar na porta da empresa. O que te vai manter lá dentro é soft skills. Abraço, valeu!